podermos fazer parte dela, de podermos servir a Deus, a Jesus, por essa casa santa, abraçar todos nós, encarnados e desencarnados também, com nossa Mãe Maria de Nazaré, está sempre a nos receber com seus carinhos de mãe. Agradecemos pela presença do nosso irmão Maurício, agradecemos pelos mentores da casa, pelos mentores que cuidam de todos nós, que cuidam do trabalho, a oportunidade do atendimento médico espiritual amanhã. Agradecemos ao mentor espiritual do Maurício por estar acompanhando ele na elaboração desse trabalho maravilhoso. Agradecemos, enfim, as bênçãos de todos os dias que Deus nos proporciona. A presença de todos vocês, família SEAD, família do coração. E, enfim, em nome de Deus, de Jesus, de Maria de Nazaré, do Bom Israel, pedimos permissão para iniciarmos o trabalho da noite de hoje. Que a luz divina seja sobre todos nós. E assim seja. Graças a Deus. Mais uma vez, bem-vindos, fica à vontade. Boa noite para todos. Boa noite. É uma grande satisfação estar aqui pela primeira vez. Todo estudo, né? Não é palestrante não, todo estudo. Mas quando eu tirava as férias com a verdade vinha para cá, aí para não ficar muito tempo afastado, a gente ia ver aqui, assistir o estudo aqui. Já faz um tempinho. Mas eu fico grato, eu sou um trabalhador necessitado lá do Centro Espírita Boa Verdade, fica lá na Felipe Cardoso, 922. Quase em frente a Semeru, entre a Semeru e o Sedex. Tem uma Boa Verdade lá, é o centro mais antigo do 27º século. Eu agradeço a oportunidade para que a minha vida não possa passar em branco, né, sem interpretar a palavra do Cristo. E hoje o tema é o Evangelho no Lar. Eu não tinha falado para você qual era o tema, mas o Evangelho no Lar. Alguém faz o Evangelho no Lar aqui? Eu estou com a missão de convencer aqueles que não fazem o Evangelho do Lar. E muitas das vezes é em benefício próprio. O convencimento vem do benefício do outro. É o benefício de cada um de nós. Muitas das vezes utilizamos muito pouco, tanto o Evangelho do Lar como a prece em benefício próprio. Estou falando nem de caridade. A caridade mais fácil é a prece, que cria força. O Espírito corre uma intenção, se movimenta naquilo que você mentaliza. Mas não estou falando nem para o outro. Estou falando para cada um de nós. Então, para que nós possamos convencer, tem que mostrar a realidade da Terra. Muitos de nós não paramos para pensar a nossa realidade da Terra, que anda em nossa volta, na nossa atmosfera terrena. Como é delicado. Alguém já leu aqui Cidade do Além? O repórter da espiritualidade André Luiz. Quantas espiritualidades já vi? Tem 13. E a Cidade do Além caracteriza muito bem, mostrando vários nosso lar, né? Tem o nosso lar, mas tem outro, o horizonte, vários nomes a nosso redor, né? E ele mostra, ele divide a atmosfera da Terra em grau médio, onde fica o nosso lar, esse Cidade do Além. É interessante que no livro tem um PDF na internet, tem uma dificuldade de desculpir falar assim, não leio. O livro está caro, né? Hoje em dia espírita está caríssimo. Mas não precisa comprar. Muitos dos livros tem PDF. Se você procurar enquanto tiver boa vontade de querer ler. Aí ele divide a atmosfera terrena, que é o globo, um grau fino, onde fica o nosso lar, um grau médio e um grau grosso. Aonde fica um grau grosso? É pertinho de nós, é onde nós estamos vivendo. Na crosta terrestre. É um grau grosso. E existe ainda no subterrâneo nosso, no subsolo nosso. Só que, em respeito àquelas entidades que estão lá em dificuldade, o livro dos Espíritos não caracteriza muito essas regiões. Tanto é que o André Luiz foi proibido de entrar nessas regiões.
ele não sabia. Ele ia receber o avô dele, que ajudou ele a ser médico. E ele foi até a entrada. A espiritualidade que trouxe o avô para ele resgatar o avô, ele nem sabia, né? Quando chegou na porta da entrada para ir para a porta terrestre, dentro da porta terrestre, ele já encontrou o avô, porque ele não tinha condições de visualizar as situações da criatura humana que se encontra lá dentro. Aí ele atendeu o avô, aí o avô veio norteado, aí ele percebeu que era o avô dele. Percebeu a delicadeza? Quando André Luiz sai em missão, ele passa por uma camada grossa, alimentada pelos nossos pensamentos, encarnado e desencarnado, de uma atmosfera carregada, até chegar às várias comunidades que temos aqui, encarnadas ou desencarnadas. Camada grossa, de espírito em estado de dificuldade, encarnado e desencarnado, que alimenta essa atmosfera. No livro de libertação, eles saíram em missão para que pudesse resgatar um líder dessas comunidades que alimentam nossa atmosfera terrena, de baixa inferioridade. Ele entediou, interessante, ele bota bem claro lá no livro, Libertação. Isso aqui é só para convencer a delicadeza, porque nós estamos encarnados, nós estamos recebendo refrigério. Muitos de nós, se não mudasse as nossas atitudes, vão voltar para a mesma situação anterior, de dificuldades. Quando eles foram lá resgatar esse líder de uma região umbralina, que coordenava, ele entediou de fazer o mal. A mãe dele, que estava em instâncias maiores, solicitou uma equipe que fosse lá, e André Luiz foi como estudante, participar para buscar essa criatura. No caminho, quando ele olha pela janela, ele foi preso pela essa entidade, pelos seus comandados, ele olha assim na prisão e vê um vulcão. É triste. Eu estou falando aqui para que nós possamos acordar para a realidade, tá? Eu estou falando, é triste mesmo. É triste. Essa semana passada nós fizemos uma radiação e conseguimos enxergar, eu achava que era leve pedra, enxergar em volta ali de eu moro. As situações deprimentes que encontro de espírito e necessidade. Eu nunca tinha, eu cheguei a chorar emocionado. E até então, eu estou mais de 20 anos doutrina espírito, nunca tinha visto essa situação. Como foi emocionante. Então, quando ele olha assim na janela, ele vê um vulcão. E dentro desse vulcão estava reunido dezenas e centenas de criaturas em sofrimento. Em sofrimento. Em sofrimento. Nós fazemos uma radiação, já que eu comentei, né? Pedido pela espiritualidade para ajudar. O que acontece? A atmosfera da Terra é tão delicada que os mensageiros amigos não conseguem penetrar, não conseguem adentrar de tanta negatividade que tem, alimentado, encarnado e desencarnado. Não somos inocentes não, tá? E na irradiação, quando você percebe uma luminosidade, clareia o ambiente e você começa a ver criaturas com as mãos estendidas, gemendo, em várias condições deprimentes, solicitando ajuda. Esses enfermeiros adentram com marca, aproveitando a luz da luminosidade. Até então não dava para chegar. Quando a radiação aconteceu, ilumina. Aí você consegue enxergar a situação, a vibração melhor. E aquelas criaturas que estavam em condição, eles iam resgatando e levando. Mas era muito mensageiro para ajudar. Muito maqueiro. Para ajudar as criaturas, eles entraram e saíram daquelas criaturas. Mas ficou ainda, ó, muitas. Teve uma delas, que foi em um período diferente da radiação, que iluminou um caminho único. E tinha uma criatura lá que estava lá cansada de sofrimento. E o resgate, quando chegou, ele não botou ele na maca,
botou a marca do lado, parou em frente dele e não esperava que ia acontecer isso. A situação é triste. Além do cheiro, nós não sentimos cheiro não, tá? A visualização é muito deprimente. Ele pegou a criatura, levantou e abraçou. Ele não esperava que o cara que foi resgatar ia fazer essa atitude. Ele chorou emocionado, já que o choro veio até mim, porque eu estava fazendo a radiação, eu recebi o choro. Mas muito, muito emocionado. Para que nós possamos ver que o inferno protestante e católico, um umbral espírita, que é o estado mental, já sabemos, acontece na atmosfera terrena, em nossa volta. Nós vivemos no Big Brother. Multidão de criaturas nos assiste através das nossas vibrações. Por isso que o número de suicídio cada vez aumenta. O número de depressão, síndrome do pânico, porque isso é um estado mental que a gente não consegue trabalhar. Mudar a sintonia. Parar. Tirando aquele frenesi da conquista da matéria e deixamos em 10º plano as coisas espirituais e as coisas vão ficando difíceis. Nesse macro que eu visualizei para cada um, acontece no micro, na individualidade do nosso ser. Essa influência adentra em nossos lares. Em nossos lares, vamos pensar em nossa casa. Sabe a diferença de casa e lar, né? Casa são os objetos da sua morada. A penteadeira, as poltronas, aquilo é casa. Lar são os sentimentos que prevalecem nessa casa, através dos seus moradores, que são encarnados e desencarnados. Para pensar, reflita comigo, por favor. Corta cada um de nós, cortemos a rotina de nossa casa. Ninguém mais lava prato, ninguém puxa descarga, ninguém toma banho, está escutando? Reflita na sua casa, mentaliza. Ninguém passa uma vassoura, ninguém escova o dente, ninguém toma banho, a casa vai ficar inerte, mas o movimento dinâmico vai continuar, utilizando todos os aparelhos domésticos e utensílios que se encontram nesse lar, sem renovar através da limpeza, durante, pensa, uma semana, um mês, 3 meses. Qual é a nossa condição de acumuladores? Já viu aqueles programas de acumuladores? Que a pessoa em estado doentio mental e enche a casa de porcaria? Um mês é o suficiente para a nossa casa ficar nojo, intransitável, sem condições de moradia. E nós estamos lá. O mesmo, meus irmãos, queridos, amados, aquele que não faz o evangelho no lar, é a mesma situação, espiritualmente falando. Fica um lodo, de acordo com o André Luiz, para que nós possamos aqui, eu quebrou meu óculos, esse óculos aqui é o velho, mas de acordo com o André Luiz, para que nós possamos visualizar a situação, eles chamam de larva. Para que nós possamos, didaticamente, né? Mas não é larva. Mas ele botou como característica de larva. O André Luiz não, é o instrutor, né? Nossa mente cria larvas em nosso ambiente. A partir do momento que a gente planta discórdia, orgulho, vaidade, nós não somos nada disso, né? Como nós somos orgulhosos, vaidosos, várias situações, nós contaminamos o nosso lar. Vibracionalmente, deixamos a nossa porta escancarada
para qualquer criatura adentrar, existe muito mais desencarnado em estado de perturbação do que encarnado. Então eles aproveitam tudo e qualquer oportunidade para se ocupar em coisas inúteis e prejudicar outros pela sua ignorância. Isso só não tiver o desafeto de outras encarnações que têm o objetivo de nos destruir. Nessa situação, se nós não trabalharmos isso, nossa casa vira um pântano, verdadeiramente. Todas as regiões dessas situações ultraminas são pântanos fétidos, escuro. Nossa casa fica assim. Uma percepção, se a nossa casa está assim, está atrás, nem vontade nem voltar. Quando o negócio está ruim, nós não temos vontade nem voltar, nós estamos obrigados. Para, pensa. Calma. Isso aqui é para convencer, tá? É para convencer. Essa situação começa a nos atingir individualmente. Uma pesquisa científica, e nada a ver com o espiritismo, em Nova York, colocaram isso dessa influência. Olha como chegando agora em nós. Colocaram de um lado do metrô um aquário com várias coisas boas, várias mensagens ruins. Do outro, com várias coisas ruins. Morte, guerra, várias coisas horríveis. Botou lá no aquário. Ficou durante, acho que uma semana ou duas. Tiraram. As duas circunstâncias tiraram. E congelaram até virar cristais d'água. Quando vira cristais d'água, quando a gente analisa, ele parece um castiçal de cristal, por isso que é cristal d'água. Não vê castiçal aquele chique, aquelas coisas chiques assim, fica daquele jeito. Quando as coisas boas você analisa, influenciando a água que está ali, esses cristais d'água ficam perfeito e iluminado. Em compensação, o outro, das coisas negativas, fica torto. Isso tem até a última vez que eu li, acho que foi no livro, mas até tem na internet, com certeza, tem coisa ruim, coisa boa, só a gente procurar essa pesquisa. Os cristais d'água estavam tortos e enegrecidos, nos informando a influência do líquido presente no nosso estado mental. Nós somos mais de 70% água. Do mesmo modo que esses aquários foram influenciados através do nosso estado mental, do nosso ou do outro, do mesmo modo que o aquário foi influenciado, nós somos também influenciados. Se você está no estado em desequilíbrio, devido à sua falta de prática cristã, devido ao seu evangelho no lar, devido ao culto do amor, da paciência e da resignação, quando isso está tudo ausente, nós criamos doenças, não é à toa, que a Organização Mundial de Saúde indica que 80% das doenças humanas não é o que entra pela boca, é pelo estado mental. É pelo estado mental. Até a compulsão de comer é influenciada pelo estado mental. Então eu quero dizer que nós temos a necessidade de frequentar a casa espírita, sim, mas temos também a necessidade de levar o Evangelho de Jesus para nós. Vou pedir a caridade de mais água. E eu falo muito certo. Por isso a necessidade de levar o Evangelho de Jesus para o nosso lado. Meus irmãos, isso não faz parte da nossa vida. Tanto é que trouxe para ler o primeiro Evangelho na face da terra, feito por Jesus. De acordo com o livro psicografado por Neio Lúcio, através da psicografia de Chico Xavier,
o Evangelho, aí ele fala que é o culto cristão no lar. Só que aqui não está o nome do livro. Jesus no lar. Jesus no lar, tá? Aí eu vou porque tem mais, tem que convencer. Hoje, 100% das pessoas que estão aqui vão fazer o Evangelho no lar. Vamos chegar lá, deixa eu contar o tempo ali, que o tempo ruge, corre. Aqui, vou ler. Para de falar. Povoava assim o firmamento das estrelas, dentro da noite prateada do ar, quando o Senhor, instalado provisoriamente na casa de Pedro, tomou o sagrado escrito, e como se quisesse imprimir novo rumo e conversação, que se fizeram improdutiva e menos edificante, falou em bondade. Quem tem quem era cortado sempre pelo seu mentor é a Chico. Às vezes ele estava com os vizinhos conversando, quando o negócio ficava, começava a baixar o nível, acabou, chegava no Manuel, acaba com essa conversa, vamos embora, coisa inútil. Quando começa coisa inútil? Maledicência, eu não faço maledicência, eu testo comentário da vida alheia. Maledicência. Quem não contamina o nosso lar? E ele percebeu isso, essa situação comum até lá, até hoje é. Simão, que faz o pescador quando se dirige, para chamar atenção, para o mercado com fruto de cada dia? O apóstolo pensou alguns momentos e respondeu excitante: mestre, naturalmente escolhemos os peixes melhores. Ninguém compra resíduo de pesca. Jesus sorriu e perguntou de novo: e o oleiro, que faz para atender a tarefa que se propõe? Certamente, Senhor, retribuiu o pescador intrigado. Modela o barro, imprimindo-lhe a forma que deseja. Um amigo celeste, de olhar compassivo e fulgurante, insistiu: e como se procede o carpinteiro para alcançar o trabalho que pretende? O interlocutor, muito simples, informou sem vacilar: lavrará a madeira, usará o enxó e o serrote, o martelo e o formão. De outro modo, não aperfeiçoará a peça bruta. Calou-se Jesus por algum instante e aduziu: assim também é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Ali pode criar um Hitler, uma Maria Teresa de Calcutá. Se o negociante seleciona mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer um bar sem afeiçoar a madeira aos seus propósitos, como esperar uma comunidade segura e tranquila que o lar se aperfeiçoe, sem que o lar se aperfeiçoe? Como queremos um mundo melhor se o nosso lar é um reflexo? Se o mundo está como está, cada um de nós alimenta as guerras que tem por aí. A guerra que tem por aí é como é que eles? Furum. Já viu? Nasceu furum? É um furum energético que toda a humanidade, como corpo, produz e vai cair em um lugar pior que está. Nesses países que estão. Mas cada um se alimenta daquele furum para ele possa produzir a guerra. Cada um de nós cooperamos. A paz no mundo começa sobre as telhas que nós acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como guardar a harmonia das nações? Se não nos habituarmos a amar o irmão mais próximo, associando a nossa luta de cada dia com respeitar o eterno Pai, que parece distante. Se a gente não amar quem está próximo, provavelmente vai amar Deus, que ele é abstrato. Nunca. Jesus relanceou o olhar pela sala modesta, fez pequeno intervalo e continuou: Pedro, acendamos aqui, em torno de quantos nos procura a assistência fraterna, uma claridade nova. A mesa de tua casa é o lar do teu pão. Nela recebemos do Senhor o alimento para cada dia, porque não estala ao redor dela a sementeira da felicidade e da paz, da conversação e do pensamento. Uma pergunta:
O Pai, que nos dá o trigo para o celeiro através do sol, envia-nos a luz através do céu. Se a claridade é a expansão dos raios que constitui, a fartura começa no grão. Em razão disso, o Evangelho do Lar não foi iniciado sobre a multidão, mas sim no singelo domicílio dos pastores e dos animais. Simão Pedro citou o mestre, os olhos humildes e lúcidos, como não encontrasse palavra adequada para explicar, murmurou tímido: mestre, seja feito como deseja. Então Jesus, convidando os familiares do apóstolo à palestra edificante e à meditação elevada, derrolou-se os escritos da sabedoria e abriu na terra o primeiro culto cristão no lar. Jesus sabia dessa necessidade. No mundo só encontrareis dor e sofrimento e ranger de dentes. Orai e vigiai para não cair em tentação. A vida não nos falta. Tu pensa que nós estamos aqui a passeio? O mundo é lugar de espíritos inferiores, inadequados ao comportamento do universo ainda, precisando de uma educação moral. Nós nos postamos, muitas das vezes, através de figura externa, mas internamente somos túmulo caiado, podre por dentro, só bonitinho por fora. Por isso que nós temos que aproveitar a oportunidade que a vida nos dá, que ela passa com muita rapidez. E daqui a pouco nós estamos retornando à parte espiritual e vamos ficar no lugar de acordo com a condição moral de cada um de nós. O Evangelho do Lar é um momento edificante para que nós possamos levar. Eu estava estudando, vi muito falar sobre blindagem. O Evangelho do Lar existe uma blindagem? Sim. Quando o Evangelho do Lar é disciplinado, porque o Evangelho do Lar tem que ter um horário específico e o dia da semana, uma vez por semana, quem quiser fazer mais, melhor ainda. Mas tem que ter disciplina. Porque a espiritualidade tem os seus afazeres. A sociedade espiritual é tanto mais complexa do que a nossa. O espírito não fica o dia todo esperando a sua reunião mediúnica para estar lá. Ele tem outros afazeres, outros cumprimentos a cumprir. Estudar, trabalhar, ajudar, auxiliar. Não ficam à tua mercê de nossa vontade. Então o horário específico é importantíssimo. Vamos ter dificuldade? Vamos. Por quê? Nós estamos com uma família grande, de hábitos inadequados, vão querer mudar e vão fazer de tudo para atrapalhar. Tudo. Então, no começo vai ser meio dificultoso, essa é a palavra certa. Mas não desistam. É assim mesmo. Não desistam. Então, você tem o dia da semana. Esse dia da semana é para a família. Se a família não quiser assistir, faça sozinho, dentro do banheiro, se você quiser, mas faça no horário específico. Respeite o outro que não quer. Para pessoas que estão passando dificuldades, para as pessoas que querem se aprofundar na doutrina, podemos fazer até todo dia, de uma simplicidade, não com a mesma estrutura. Porque, uma vez por semana, para edificar a nossa alma e melhorar até mesmo a nossa saúde, eu não trabalho homeopático. Todos estamos estudando terapia do passe, na mediúnica nossa alma. Como o passe é importante, como a prece é maravilhosa, mas é um trabalho homeopático. Então, para quem estiver passando alguma dificuldade, seja de saúde, seja emocional, como no atendimento fraterno que eu tive nessa quarta-feira, a menina estava em estado de depressão, uma vez por semana, convidar ela para fazer o evangelho na sua casa, é muito pouco. Chama no canto explicando para você. Não precisa gastar os 30 minutos, porque o evangelho lá leva de 20 a 40 minutos. Mais do que isso é cansativo. Tá? O que vai estar incluído é o tempo. É a eficiência do seu tempo. É a eficiência. Tá? Eu acho que menos que 20 minutos é pouco. É
fazer esse vídeo, você faz 5 a 10 minutos. Coloca uma água do lado da sua cama. Isso individualmente. Você está passando uma dificuldade maior, uma sequência de semana pouco. E abre o Evangelho, lê o item. Se o item for muito grande, lê até o primeiro parágrafo, que você possa entender. Pensa na sua problemática e bebe o cálice. E bebe durante o dia todo, todas que lembrar. Você bebe de 4 horas, de 2 horas, de 3 6 horas. Bebe. Toda vez que beber, mentaliza o seu problema. Mas muitas das vezes as coisas abstratas a gente sabe, a gente acha que não é concreta. A parte espiritual é concreta. Voltando para uma vez por semana, falei a individualidade de cada um. Leia, inspire-se e beba água purificada. Preferência na hora de dormir. Não use o Evangelho do lar nesse momento como de diazepam para dormir. Não consegue nem ler o primeiro parágrafo, já dorme. Não, meus irmãos. Se for usar, antes de dormir. Tenha uma postura, não deite e faça 5 a 10 minutos antes de dormir e mentaliza seu estado emocional ou seu estado de saúde. Se Deus quiser, estiver escrito, Ele vai aceitar. Se o benefício vai ser maior da sua cura, vai vir junto com uma renovação, espero. Para que curar se você não se renova? Continua o mesmo subindo, o mesmo egoísta, o que muda? Se seu desencarne não vai trazer mais lucro, porque desencarnar, pensando como coisa negativa. Desencarnar, de acordo com a situação, é lucrativo. De acordo com o desencarne e como desencarnamos. A nossa vida não pertence à Terra, é uma aqui de passagem. Muitas das vezes é uma morte com destruição. Não é. É uma renovação. Principalmente para aqueles que merecem. Mas se ele vê que vai trazer algo de benefício para você, com certeza ele vai te curar. A nossa cura é implícita. Beber uma água frutifica. Assistir um estudo. Então, aqui assistindo o estudo? Para que possa mudar de sintonia. Mudar de hábitos. Tomar um passe. Limpa, tem no André Luiz. Não sei por que eles dão 9 passos depois que existe do cara. Por que não vai ter 10? Eu fico caro com esse negócio. André Luiz, no livro dele, do passe, a criatura veio com um problema no fígado, foi curado 9 vezes. Na 9ª vez ele desistiu. Por quê? Porque ele continuava sendo o mesmo carrasco, o mesmo ditador, o mesmo desequilibrado. Não há cura sem renovação íntima. Volta a falar, não há cura sem renovação íntima. A renovação íntima não está ligada à perfeição. O esforço que nós fazemos para tomar nossa abstinência, dizia Kardec, está intrinsecamente ligado ao esforço de cada um. Não é trabalhar os nossos vícios com a cagadeira pequenininha, um paredão desse tamanho de vício. Pega uma sexta-feira 13 e arrebenta esse muro do egoísmo e do orgulho. É o esforço que nós fazemos para nos guardar. Então, no horário específico, de 20 a 40 minutos, coletivamente. Qualquer lugar, qualquer lugar, sozinho, conjunto. E, particularmente, todos os dias tiveram uma necessidade especial. Eu acredito, eu aconselho todo mundo fazer um pouquinho todo dia. Por quê? Se você estiver bem, faça. Porque você trabalha com a profilaxia. O que é profilaxia na sala desse palavrão? Prevenção. Não deixe adoecer seu corpo, seu espírito, para buscar Jesus. Então, você, conhecendo o Evangelho, você vai se aprimorando e vai modificando. E para que adoecer se você está se renovando? Para que adoecer se você está renovando? Essa é a estrutura. Quando nós disciplinamos nossa casa, nosso trabalho, a mesma estrutura. A mesma estrutura, vou repetir. A mesma estrutura espiritual
que tem uma casa espírita, vai ter um momento o Evangelho lá, vai ter na sua casa. Eu ouvi muitos espíritos para mim falar para vós que mantinha a proteção está no momento do trabalho. Ninguém é dentro. Ninguém. Existe, do mesmo modo que existem coordenadores trabalhando na porta de entrada para receber os espíritos encarnados que muitas das vezes não têm condições de entrar. Então eles vão selecionando a entrada. Tem uma equipe ali selecionando a entrada. Antes de entrar, já limpar o ambiente, nossos miasmas deletéreos que nós estamos fazendo agora, para limpar. Por isso que existe o temporal. O temporal está para limpar esses miasmas mentais que a terra produz, senão a gente não ia conseguir respirar. Mesma coisa, limpar. Preparar o ambiente lá do passe. No Evangelho no lar, não tem mais manifestação nenhuma de mediúnica e nem passe, tá? Corta isso, não existe. É só estudo e água purificada, não tem passe. A mesma estrutura que tem aqui de trabalhadores vai ter na sua casa no momento. Essa permanência, dessa influência desse estudo na sua casa, está durante toda a semana, nesse bloqueio que dá para entender, que fica durante a semana toda até a próxima semana, vai depender de cada um de nós e nossa atitude durante a semana. Isso não é um rito. Não é um ritual. Se nós nos modificarmos, claro, espírito negativo não enxerga. Se nós temos são os patamares maiores, influenciados por esse estudo no nosso lar. Aí sim. Essa estrutura, de acordo com o André Luiz, quando chega o momento do nosso lar, o Evangelho no lar, percebe-se, através do médium, caravanas chegando, acampando em frente à sua casa, os coordenadores trabalhando, uma luz que tem daqui, porque para vir até aqui, os benfeitores amigos, geralmente não moram na Terra, ou moram nessas comunidades como o nosso lar, como coordenadores gerais. Mas muitas das vezes eles estão ali porque eles têm contato direto com mundos maiores, mais evoluídos. Existe uma luz para facilitar a sua entrada, que vem até nós, na nossa casa. Se nós tivermos disciplina, teremos também. Essa caravana, entidades sendo ajudadas e auxiliadas do mesmo modo, só que muitas das vezes a mesa mediúnica, ele deixa explícito um exemplo, eu acho que é a mesa mediúnica, naquele 40 a 1 hora, nosso lá é de 7h30 às 9, 1h30, contempla todos que participam e necessitados que passam por aí, não. A espiritualidade permite alguns exemplos para que nós possamos olhar e tirar como exemplo para a gente, porque se nós tivermos, de acordo com a condição aqui, na mesma modo, fazendo os mesmos erros, teremos as mesmas dificuldades daquele irmão que está ali para nos educar. E nós não somos melhores daqueles que chegam ali. Não somos melhores, porque quando eu falo assim, que espírito coitadinho, coitadinho nada. Nós temos a mesma condição. Desencarna para ver essa situação, porque o corpo físico nos protege de nossas vibrações. Tem um livro no nosso lar que é uma menina nova, bonita. Desculpa que eu não lembro todos os livros, eu lembro da história, tá? Tem que ler de novo. Bonita, ao dormir, o perispírito dela era de uma bruxa. E o físico dela era linda. Ela era linda por fora. Mas o perispírito dela era todo deformado, igualzinho a bruxa. Então, muitas das vezes, nosso corpo nos protege daquilo que nós somos. E como desencarnamos, vamos ser puxados de acordo com a nossa vibração para regiões que merecemos. Às vezes, compulsoriamente. Desculpa falar ainda, dói assim, né? A gente fica assustado. Não estou querendo assustar, não. Estou querendo mostrar a realidade.
Sempre teremos amigos e irmãos para nos ajudar. É só a gente querer. Estou falando que todo mundo vai chegar a essa situação. Você quer falar? Deixa eu complementar aí no Evangelho lá, enquanto você bebe sua água. A gente morava em Sepetiba e o muro era baixo. O muro da nossa casa era baixo. E a gente, quando a gente fazia o Evangelho no lar, algumas vezes eu via um senhor afrodescendente no portão. Vários espíritos do lado de fora. Quer dizer, era permitido entrar ao nosso Evangelho no lar só aqueles que necessitavam. Entendi dessa forma. E é mesmo. Há um trabalho. Para que tenha isso, tem que haver disciplina. As mesmas características que Emmanuel falou do Chico. Tem que ter pontualidade, outra coisa importante. Preparar, não só durante. Tenha calma naquelas pessoas que vai estar meio desequilibrada, insatisfeita. Não se irrite com o estado dela. Se concentre naquilo que você vai fazer. E se prepare um pouco, 10, 5 minutos antes, começa a se concentrar, respirar, para que você possa. E depois, quando acabar, não vira bagunça de vez não, que a espiritualidade está carregando os desencarnados doentes, levando para os hospitais, para os postos de saúde, você volta ao normal. É igual a gente diz na casa espírita, né? É entrando solução. Chegamos lá fora, nem nos reconhecemos. Muitas das vezes fazemos isso. Calma, pelo menos há 30 minutos, depois do Evangelho no lar, para a espiritualidade poder levar os seus doentes que eles trouxeram. Apesar dessa complexidade, só vai existir na disciplina. Como a gente estiver montando, vai ser sempre nós somos da guarda com amigos, alguns gato pingado para nos ajudar. E vai chegar lá, vamos perguntar? Vamos ajudar? Vamos orar por eles? Vamos. Por isso, muitas das vezes, precisa até que a equipe da Casa Espírita vá lá ajudar para implantar o Evangelho no lar. É para que possa ajudar em vibrações. Que às vezes o negócio está ruim. E a perturbação é grande. Então precisa de equipes de auxiliar essa criatura que não conseguiu implantar. A equipe tem que se dispor de ir lá uma ou 2 vezes para começar. E manter o nome da casa na mediúnica da radiação. Porque um trabalho, quando a gente acontece na mediúnica, naquele momento, nós temos ciência. Mas para a espiritualidade, a semana toda fica no trabalho. Isso aqui é fácil? Não é fácil, não. Estão trabalhando periodicamente 8 a 12, 16 horas de trabalho. Muitas das vezes, na sua casa, a pedido de uma radiação, está lá, querendo e outro está ali. Muitas das vezes, um trabalho de obsessão, quem está sendo trabalhado tem que ter um pouquinho de consciência, para que ele possa se preparar para receber. Né? Porque às vezes ele fica tão rebelde na situação que ele fica refratário. Aí não dá resultado. Por quê? Porque a casa espírita é fraca. Ele fez esse adjetivo, né? Nós que somos perturbados. Então, nós possamos absorver esse conhecimento. E outro detalhe. Quando começar o trabalho, não é momento de luta, de conflito, serve para você. Isso aí serve para você. Olha o que é isso. Começa a despertar o outro. Pelo amor de Deus. Receba a informação para si. Chega a sua trave, deixa o cisco do outro para lá. Entendeu? Não é ponto de discussão. Se tiver necessidade com muita criança, vai ter que ter a necessidade de fazer um específico para as crianças. Com livrinho do Evangelho lá para a criança que existe. Tem PDF na internet, só imprimir. De graça, 0,800. A criança, que já tem muita criança, se tiver pouca criança, baixa o nível das palavras, para ela possa entender o Papai do Céu, essas coisas, o estudo, para que ela possa querer ter hábito também. Quanto mais cedo, melhor. Mais fácil de trabalhar o espírito. Entendeu? Então não é lugar de luta. Respeitar a religião do outro. Não estamos aqui para convencer ninguém a ser espírita. Porque muitas das vezes tem um irmão que chega. O visita. Se a visita chegou no horário, olha só, muitas das vezes nós fazemos qualquer coisa para tirar. Ai,
aconteceu isso. Não faço evangelho não. Às vezes ocorrem certas situações importantes. Se a situação for mesmo importante, por exemplo, às vezes você tem, tem um netinho de 1 aninho, o bichinho está lá com a virose lá. O bicho vai ser aniversário dele, no dia do evangelho no lar. Antecipadamente, faça uma prece para a espiritualidade, que nesse dia vou modificar para tal dia. Depois eu vou voltar. Da ciência, a espiritualidade sabe. Mas não é que aconteceu uma coisinha qualquer, vai ter que parar. Chegou a visita, chama a visita para participar. Meu irmão, vou fazer o evangelho lá. Você quer participar? Senta aqui. Não deixemos qualquer coisa atrapalhar. Por isso que é bom escolher o dia da semana que não vai atrapalhar. Sei lá, uma segunda-feira à noite, 8 horas da noite. Minha novela, pelo amor de Deus. Dá seu jeito. Dá seu jeito. Escolhe um dia, porque as pessoas vão começar a respeitar aquele horário. No primeiro momento, se teu filho, pai, eu vou numa festa. Não é? Vamos ver aonde. Mas você vai estar no filho. O coordenador do trabalho, que é o chefe da família, que não pode deixar cair a situação. Tá? Tentar trazer, por isso que é bom trazer o jovem logo cedo, porque depois que fica a sua personalidade aflorada, fica mais difícil. As drogas, as situações, sabe, eu estou recebendo na mediúnica lá videogame. Problema obsessivo gravíssimo. Porque existe, eu não sabia, jogos de matar, esquartejar, e as entidades inferiores, altamente gabaritadas, absorvem. Mantém um guardião 24 por hora para absorver aquela energia. Está em moda, até a novela falando isso. Está chegando muitos jogos com obsessão de videogame. Nós queremos se livrar do problema, achando que está numa tela, muitas das vezes o problema está só aumentando, porque hoje em dia, os espíritos inferiores não adentram pela porta, adentram pelas telas, pela mídia. E o bichinho está em estado de sofrimento, querendo fazer suicídio, não querendo tomar banho, não querendo falar com ninguém. Tem que fazer uma reunião com a mãe e chamar atento, que há esperança, que de acordo com as entidades superiores, é pior do que droga. E isso é palavra, não é minha. Então, que nós possamos fazer o nosso evangelho no lar. Se toda a humanidade, toda a família fizesse o evangelho no lar, não teria guerra nenhuma. As energias que produzem nessa situação é muito grande. A espiritualidade vai ter energia de folga para espalhar pela face da terra. Valorizemos essa informação, como valorizemos a prece. A prece cura. Cura, mas é uma vez só, filho. É disciplina periódica. Mantendo o evangelho no lar, está bem. O evangelho no lar, vou repetir. Uma vez por semana para a família. Para quem está passando necessidade, que está com filho nas drogas, faça para ele e você como mãe, todos os dias, de 5 a 10 minutos. Já bebi água toda? 5 a 10 minutos. 5 a 10 minutos. O seu filho perturba as entidades superiores, incomoda. Se uma mulher em necessidade de pagar o seu aluguel fez uma prece, chegou a Jesus, Jesus mandou para Chico Xavier, de volta ao frango, de volta ao frango, nem deu bobeira, nem deu importância. Uma prece, a moça estava passando no livro de volta, dificuldade de pagar o aluguel. A prece dela foi tão fervorosa que chegou a Jesus. Quem recebeu foi Jesus. No pergaminho, o João de Deus para ele, no pergaminho de Jesus, o último nome era seu. Vai lá dar atenção para ela, rapaz. Larga tudo. Ele teve que largar tudo e dar atenção para a criatura. Imagina você pedindo para um filho. Imagina pedindo para um filho. Uma vez, eu fui numa casa e ela fazia evangelho lá. O filho era drogado. E ela não sabia por que ele morreu. Até aquele momento que ele devia a boca, devia alguma coisa. Ele não tinha desencarnado ainda pela prece dela. Fervorosa.
nós possamos parar, usar esses instrumentos em nosso benefício, a prece, o Evangelho no lar, para que nós possamos transformar em atitude aí então, meu filho. Quando você faz a atitude daquilo que é ensinado por Jesus, você vira um rastro de luz passando pela face da terra. Aí não tem toca. Apesar até os rastros de luz passam por dificuldade. Mas ele passa consciente de sua necessidade. Tanto é que Chico podia ser curado pela sua catarata. Falou, não cura tudo não, porque sabia da necessidade. Tinha só um pouquinho da dor para poder trabalhar. Então não curou tudo. Porque sabia que aquilo ali era situação do passado. Senão ele tinha que passar de novo. Não, eu estou terminando esse negócio para terminar logo. Não tira tudo não. Só para não atrapalhar, trabalhar. Então que nós possamos utilizar o Evangelho do lar com valorização. As entidades estarão presentes em vossas casas, trabalhando no ambiente, trocando aquele lodo, aquele pântano de energia em flores, em jardim, no qual você adentrar a casa, você sente bem-estar. Cuidar da casa é importante, mas cuidar do lar é o mais importante ainda. Nós possamos utilizar esse hábito de fazer o nosso Evangelho do lar, tá bom? Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Agradeço a oportunidade de mais ter ouvido. O mais necessitado sou eu, porque a minha boca está mais perto do meu ouvido, e o que eu possa ter tocado o coração de cada um a continuar na sua disciplina do Evangelho do lar, e aqueles que não fazem, façam. E o mais beneficiado vai ser você. Que a paz de Jesus esteja com todos. O presente foi meu. O necessitado sou eu. Vocês só fizeram a caridade para mim. Eu que agradeço. Trabalho, nós estávamos refletindo sobre o mundo do Evangelho do lar, da Casa de Maria de Manuel. A igreja está preparada exatamente para o trabalho que vai acontecer amanhã, que é o Bruno Pastor, para o desenvolvimento espiritual. Lá, a igreja 4, me levou para ali, para a Câmara Socorro Único, né? A gente olhou para a casa inteira, né? O pátio, a enfermaria, os corredores, a recepção. A partir daqui, desse foco luminoso que queremos mandar para o lar de cada um de nós aqui presente. Que naturalmente o Maurício já fez também essa solicitação. E Jesus, atendendo a sua mãe amada, cuide de cada um dos senhores, de cada um de nós, desse lar que está aqui há mais de 80 anos, socorrendo a família dessa cidade, na Costa Verde, em geral. E assim, mestre amado, bendito irmão, a vós que joelho rogamos, cuidai da casa de Maria de Nazaré, de vossa e nossa companhia. Que você custou, Senhor, em favor de humanidade, abençoado por vós, lugar do Pai Criador pelo mundo, para o mundo, por cada lar, desde que possamos sentir a paz, crescer e nós entendermos o fundo do que cada um deseja, mas parece que a influência da matéria ainda faz brotar o orgulho e o egoísmo da vaidade, causando dificuldade para que o Espírito encarnado lute
absorva profundamente as lições recebidas antes de aqui voltar, para cumprir esse compromisso, transformar a terra e o mundo, onde Jesus seja sempre o reinante em paz e amor, recomendando para o Pai, a cada um de nós, a humanidade, essas conquistas obtidas. E assim, bastante amado, nós queremos jogar pelo planeta, planeta que chora, o planeta que sofre. Mas o convite já foi feito por Jesus. Basta amar o próximo como a si mesmo, respeitando as condições que todos nós gostamos de respeitar em nós. Sentir a presença de Deus em nós, o exercício pleno do amor e da caridade. O culto do Evangelho popular é o culto do amor em si. Refletir Jesus em cada ato, em cada pensamento, em cada atitude. Sentir Cristo em nós, como foi dito por Paulo. Sentir a presença, para transformar em atos. Uma intenção que existe em germe, em semente, em cada um, mas que é preciso ter a coragem de colocar em prática. Parece que só o tempo nos faz entender profundamente essa verdade. Ainda hoje, sistematicamente do Evangelho, como foi ensinado, primeira lição do dia. E hoje a gente ouviu Jesus falar: vinde a mim os vós, as criancinhas. Eu fiquei a pensar naquela página tão bela, aquele convite tão sublime às crianças que são os espíritos que voltam à Terra para receber de seus pais a orientação segura. No momento em que o espírito se encontra nesse nível tão infantil, tão dócil, tão humilde, tão simples, um espírito de maldade, e rapidamente criou na minha mente, no meu espírito, eu que já estou um pouco encanecido, e entendendo que são duas falhas da vida em que você está pronto para esse momento. Na infância, apenas em que você é dócil, em que você é manso, em que você é despido de suas intenções, e lá, quando você está andando devagar, dependendo de tudo e de todos, você está humilde, está quebrado. Você está olhando para um lado, para o outro, estende a mão para um, para o outro, e você não tem maldade, não tem mais fúria dentro de você, não é mais rebelde, você é mais compreensivo, você é mais doce, você é humilde, porque você não pode ser rebelde. E aí você escuta o Cristo falar: vinde, criancinhas, vamos voltar para a casa do Pai. É hora. E fiquei a pensar: caramba, eu nunca tinha visto essa parte do capítulo do Evangelho do Espírito, 8, desse jeito. Somos crianças duas vezes. Somos humildes duas vezes. Uma como carecemos dos nossos pais, uma como carecemos do cuidador, e como estamos prontos para voltar à casa do Pai. Então, o culto do Evangelho do lar, que nosso irmão colocou, não pôde colocar mais, dada a sua experiências mesmo de eleição estupenda, é uma explosão de informação que chega para o médium, para a equipe de trabalho, para a espiritualidade. Não pode falar mais.
Mas, como encarnação inteira, o Espírito é preparado para esse momento. E aquele que caminha com Jesus, do seu lar, na hora que chegar a hora de voltar à casa do Pai, ele vai estar amparado com os filhos. Como ele falou, o tempo passa muito depressa. Você olha para o espelho, experimenta olhar para o espelho. Olha para o espelho, pessoal. Vocês não vão acreditar. Não é possível, não sou eu. Porque não sou eu. Porque eu me sinto muito mais jovem. Não sou eu. Não consegui chegar a essa condição. Não é? Mas somos nós, espíritos imortais, em corpos perecíveis. E essa prática saudável e necessária é a preparação que todos devemos fazer a vida inteira para um dia voltar à casa do Pai e lá ouvir o culto do Evangelho lá. Lá ouvir o culto do Evangelho lá. E assim, meus irmãos queridos, uma vez mais, nosso pensamento enriquecido pela informação tão saudável que da hoje aqui preencheu todos nós, agradecemos a Maria de Nazaré, Senhora amada, por vossa casa, que nos ajudará tanto tempo. Tanto tempo. E cada um de nós somos filhos de Maria, irmãos queridos, continuem a praticar o culto do Evangelho no lar, na casa de vocês, na vida de vocês, onde quer que estiverem, no banco, no mercado, na praça, na praia, pratiquem o que Jesus nos orienta sempre nesses estudos que fazemos no nosso lar. Em nome de Deus, o Pai Criador do universo, de muitos mundos, e de cada um de nós, e que habita em nós. Jesus, o Mestre amado, o Salvador da terra, com seu Evangelho de luz. Maria de Nazaré, aquela que sempre que pede, ele faz. Intercessora, do Mestre é o Pai e a terra, os sofredores que somos todos nós. Agradecido por esse momento. E nos de permissão, nossa irmãzinha Rosana e a dos trabalhos, e só mais uma vez, pelo culto do hábito, de permissão para encerrar os nossos estudos da noite de hoje. O trabalho do passe vai ser realizado na sequência desse estudo, dessa prece, para que o benefício seja completado no corpo de cada um de nós, tá? Com tanta luz que chega nesse instante sobre esta casa e sobre todos nós presentes. Que assim seja, meus irmãos.